Eu sou a arquiteta Ana Rosenblit, titular da Espaço Interior, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cortinas, persianas e acabamentos em gerais dentro dos projetos da Espaço Interior. Dos tópicos mais importantes que eu falo é a parte de cortina e tapetes, que eu falo que dá uma humanizada na casa. Hoje, na verdade, a gente tem milhões de recursos para dar essa abraçada na casa, no projeto, no quarto, até na varanda. Eu não tenho mais nada tão engessado como era anteriormente, há uns tempos atrás. Eu tenho vários tipos de cortina, de persiana e principalmente no mundo atual e nos projetos do escritório, tudo com automatização. E hoje eu vou mostrar um pouquinho alguns recursos de um parceiro que trabalha muito com o escritório, que é a Amorim Cortinas, e que está virando tendência a nível de recursos diferenciados e acabamentos texturizados até, eu falo, para esse tipo de material que são as cortinas. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho. Sempre eu comento que tem várias possibilidades dentro dos projetos. Então, olha, se vocês observarem aqui, eu tenho um armário e com fundo que tinha uma janela. E no caso aqui, foi trabalhado com a persiana. E o mais importante, às vezes o acesso fica ruim, né? Porque, se você pensa, ó, eu tenho aqui o armário, tá totalmente translúcido com o fundo da janela. Não significa que eu perdi a janela para ter o armário nesse espaço, que a gente tem vários casos com ambientes menores que a gente precisa fazer essa adaptação. E aí é o que eu falo sempre também da parte de automação inteligente, que hoje está muito presente nos projetos do escritório. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso fechar aqui a persiana. Alexa, abrir cortina. Vou lá. Então o sistema fica muito mais fácil e eu tenho o mesmo tipo de função que eu teria em outras situações. Outra coisa muito presente nos projetos do escritório hoje é a cama na frente da janela. Eu tenho muitos questionamentos, às vezes o cliente acha estranho e eu falo, gente, super comum, e eu tenho várias soluções. Uma das soluções que eu gosto muito, eu também não preciso ter assistente virtual em todas as opções. Eu posso ter a persiana aqui da Amorim motorizada. E nesse caso também, como a janela é grande, a ideia é que ela venha de baixo para cima, diferente, sabe, do conceito que vem de cima para baixo. E aí você pode ter a cama, a cabeceira, que pode ser um pouco mais alta, pode ser um pouco mais baixa. Aqui no caso você vê, ela é bem rentinha, mas é confortável. E eu faço o acionamento pelo controle remoto. Voilá! Essa é a persiana celular, de baixo para cima ou de cima para baixo, depende do ponto de vista, eu brinco, né? Aqui nesse espaço da Casa Molde tem tudo que hoje em dia um cliente pede nos projetos da Espaço Interior. Primeiro é o seguinte, eu não preciso ter um telão para ter uma vista maravilhosa. Eu posso ter uma televisão gigante, que é o caso que eu tenho aqui, da LG. E outra coisa também, não é porque eu tenho uma televisão ou um telão que eu preciso ter cortina blackout. Então nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente trabalhou com uma cortina semi-blackout, que entra uma luminosidade, eu não preciso estar com a sala totalmente escura e eu tenho o mesmo tipo de aconchego e a mesma visibilidade na televisão sem comprometer nada para quem estiver assistindo. Eu achei essa sala um espetáculo, adoro também esse conceito de ter uma poltroninha na frente junto com o sofá, eu acho que fica perfeito. E a escolha dessa cortina para mim foi a melhor. Ó, uma outra opção que eu acho muito legal e super aplicável em todos os projetos é a rolô Amo Print. O que ela é? É uma rolô convencional que eu posso fazer com qualquer acabamento e eu posso, que nem aqui, no caso, eu tenho uma gravura, mas eu posso colocar foto, posso colocar o logotipo de uma empresa, posso fazer um desenho, sabe aquele desenho que a gente faz o contorno do cliente, da marca, da foto, e a gente consegue printar isso dentro da persiana que acaba funcionando que nem um quadro, né? Ou alguma coisa que marque a personalidade. É uma das opções da Amorim que eu gosto muito. E eu acho que você vê, aqui é um cantinho meio besta, né? Que eu tenho, a persiana, ela tá encaixada dentro desse vão. E aí você acaba criando a ideia de um quadro e você traz isso pra fora e às vezes você nem percebe que é persiana. Sabe o que é legal? Às vezes a gente pode fazer isso num lavabo, num banheiro e criar uma textura, alguma coisa diferente que dá uma impressão que cause, entendeu? Que não fique meio bobinho. Ah, pus uma persiana aqui no espaço. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu adoro essa opção aqui, tá? Ela é muito parecida, na verdade, com uma cortina convencional de tecido, mas ela é uma persiana. E eu posso usar assistente virtual. Google, abrir cortina. Voltando a falar um pouquinho de tendência, né?
porque a gente estava conversando, eu estava conversando com o Newton agora há pouco sobre a Feira de Milão e o que a gente acabou idealizando assim em geral, eu no caso para os projetos do escritório e ele aqui para casa. Essa parte do orgânico, do curvo, do buclé. Esse sofá aqui do Vitor Leite ficou maravilhoso, ele remete um pouquinho corcovado. Eu fiquei encantada com o desenho do sofá. E aí nada para completar um ambiente com toda essa parte de tendência, como essa persiana de bambu e que eu posso fazer as opções de fita também da Amorim. Então isso é uma coisa legal, assim, a gente consegue colocar em todos os espaços com luz natural, persianas, cortinas e acabamentos diferentes que podem compor com todo o mobiliário que a gente estiver fazendo numa casa, num apartamento, enfim. Eu acho que aqui eu tenho todo tipo de acabamento, por exemplo, que eu consigo subir, descer, entrar luz, entrar menos luz e eu consigo fazer a composição das fitas na cor que a gente escolhe do escritório, porque às vezes eu gosto de colocar a fita mais escura ou a fita mais clara e trabalhar também com qualquer tipo de cor com o bambu, que eu acho que dá um acabamento perfeito. Então você vê assim, o buclé, o curvo e o bambu. Achei perfeito. Ó, e uma novidade que na verdade não é nada de novidade, porque eu vou te falar, eu conheci o ano passado a pérgola da Amorim e ela já foi aplicada, eu acho que em pelo menos 3 projetos lá do escritório. Quais são as maiores vantagens que eu acho o máximo? Primeiro, assim, ó, no caso aqui eu tô com a lona totalmente blackout, eu tenho a abertura da pérgola totalmente automatizada no controle ou na assistente virtual, como a gente sempre fala. Então eu tenho toda essa parte da abertura automatizada que já acho uma grande vantagem, porque a gente consegue ter o ambiente ao ar livre e o ambiente fechado. E principalmente para coberturas e para apartamentos, ela não conta como área construída. E isso é um grande diferencial na hora de a gente estar projetando. Outra coisa importante que eu acho muito legal, ela tem um sistema de canaletas para vazão de água que vem direto para um duto final aqui. Então, quando tem uma chuva forte, alguma coisa, eu não tenho problema de inundação, porque ela vem direto numa canaleta só.